E aí, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os piores hábitos alimentares dos personagens de animes. E bom, gente, a gente já sabe que assim, no anime a gente vê muita coisa por aí, dietas bastante peculiares, muitos protagonistas abusando pra caramba aí da alimentação, sempre comendo muito, mas a gente vai dar uma olhada aqui hoje nos piores hábitos, naqueles que realmente a gente desaconselharia como nutricionista para esses caras e que são hábitos bastante peculiares. Primeiro deles, Majin Buu. Pra quem lembra, Majin Buu é um personagem de Dragon Ball que é conhecido por gostar muito de doce, muito de sobremesa também. E é isso que acontece, a dieta dele, na verdade, cara, é composta por muitos doces e ele tem uma certa obsessão por esses doces também, né? Não é à toa que, de um determinado ponto do anime, ele acaba transformando as pessoas em chocolate, né? Vou transformar você em chocolate e tudo mais. E aí a gente começa a ver já que esse cara precisaria de ajuda de um nutricionista por aí. Frequentemente no anime a gente vê ele comendo pirulito, o próprio chocolate, outras sobremesas também. E a compulsão alimentar de Majin Buu, ela acaba indo longe demais, inclusive no anime. No episódio 246 de Dragon Ball Z, Babidi resolve oferecer um bolo para Majin Buu e, cara, ele simplesmente interrompe a luta dele com o Vegeta e vai comer o bolo de boa. Ele poderia muito bem se dar mal nessa luta ou alguma coisa prejudicar ele, porém, ainda assim ele preferiu comer o bolo. No Dragon Ball Super, por exemplo, né, o amor por doces dele acaba ficando muito evidente, né? No episódio 69, por exemplo, Mr. Satan acaba apresentando para ele alguns pudins, alguns doces, e nisso ele acaba ficando maluco, ele desenvolve uma obsessão por esses doces e inclusive o Mr. Satan ajuda ele a criar novos sabores e tudo mais. Dá pra ver pelo anime que ele é um personagem que não tem um corpo atlético, pelo contrário, parece um personagem que em determinados momentos, é claro que depois ele se transforma, mas ele tem obesidade. Mas realmente a gente não poderia deixar de falar nele por conta dessa obsessão. E isso acontece com muita frequência. O problema de Majin Buu, na verdade, ele reflete o problema de muitas pessoas, que não seria somente a pessoa estar consumindo aquele determinado alimento, porque alimento por alimento depende da quantidade que você consome. Nenhum alimento em uma quantidade mínima é capaz realmente de fazer muito mal para uma pessoa. Mas o problema é o hábito, é o comportamento alimentar que está por trás desse consumo, principalmente de produtos que são mais hiperpalatáveis, que são mais junk food. E a gente vê um grande problema aqui, essa busca incessante por alimentos que são hiperpalatáveis, que geralmente está associado, quando a gente pega num público normal, a uma recompensa psicológica por trás. Então a gente começa a ver que existe emparelhamento de estímulos, que essa pessoa está condicionada a buscar doces, não pelo motivo mais saudável, que seria uma vontade muito pontual de consumir, ou então a própria fome, mas algo que a gente chamaria de comer emocional. E isso é bastante negativo. Segundo personagem, Choji. No anime Naruto, Choji é um personagem e ele também é conhecido por ter um grande apetite e hábitos alimentares que não são muito saudáveis. Frequentemente no anime a gente vê Choji consumindo uma variedade de alimentos, desde doces, hambúrgueres, e a gente vê com frequência ele com um saquinho pelo menos de batata frita consumindo, ou um saquinho de algum tipo de salgadinho. Então no episódio 103, por exemplo, ele é visto comendo um grande saco de batatas fritas. No episódio 190 mostra, por exemplo, ele comendo uma tigela de ramen e diversos outros pratos adicionais e com vários alimentos gordurosos também, alimentos que não são nada saudáveis. E no anime é explicado que ele comer bastante faz parte até mesmo do estilo ninja dele, porque no estilo de luta dele ele precisaria ter um pouco mais de massa corporal para realmente estar conseguindo realizar os jutsus da melhor forma possível. Mas o que a gente quer colocar é esse hábito de Choji, que não seria um hábito tão saudável, que é sobre alimentos fáceis, sobre o excesso de ultraprocessados. A gente começa a ver por Choji, por exemplo, algo que também acontece muito na população, principalmente em brasileiros. Hoje, alguns ultraprocessados, eles são feitos primeiro para ter uma hiperpalatabilidade, ser bastante gostosos e estimular o consumo em grandes quantidades. E segundo ponto, para que sejam fáceis de consumir. Então o salgadinho é fácil de você abrir, você pode levar em qualquer lugar e você pode estar consumindo em qualquer horário. Como o Choji come em todos os horários, ele vai beliscando esse salgadinho. Isso é um grande problema na realidade alimentar de muitas pessoas. Muitas pessoas não conseguem emagrecer, inclusive, por conta disso. Você beliscar alguma coisa durante o dia, principalmente um alimento desse que é
isento de fibras, que não tem tanto valor nutricional agregado a ele, você acaba esvaziando muito rapidamente do seu estômago. E o seu estômago, conforme ele se enche de alimentos, é um dos mecanismos que a gente tem para sinalização de saciedade. Portanto, beliscar várias horas do dia e esse esvaziamento rápido da comida pelo estômago por um alimento que seja muito rico em carboidratos, por exemplo, um salgadinho de milho ou alguma coisa do tipo, faz com que você esteja sempre com fome. Então a pessoa vai comer, daqui 20 minutos ela já vai buscar novamente o alimento porque ela vai estar novamente com fome. Diferente se ela sentasse e realizasse um almoço que é rico em gorduras, rico em fibras, rico em proteínas e vários outros componentes que retardariam o esvaziamento gástrico. Então, do ponto de vista nutricional, realmente Choji poderia ter aqui uma atitude um pouquinho melhor em relação a esse consumo alimentar. Mas no final das contas a gente sabe que faz parte do jiu-jitsu dele, do estilo ninja dele e beleza. Por essas e outras que Choji, na verdade, não teria hábitos tão saudáveis assim. Ah, mas ele precisa realmente ter uma massa corporal mais elevada. Ele precisa ter um nível de gordura corporal mais elevado. Ah, é? Mas vai ver, por exemplo, lutadores de sumô, onde existe uma grande quantidade de gordura periférica nesses lutadores, eles treinam bastante e eles dependem do peso corporal. Vê se eles comem um salgadinho o dia inteiro. Muito pelo contrário. Inclusive, eles fazem um prato chamado chankonabe. E esse chankonabe, ele é muito rico em legumes, muito rico em verduras. E ele é um prato que também tem carne de porco, também tem gordura. Mas é uma preparação rica em alimentos in natura, em frutas, em legumes, em verduras, em arroz. E isso acaba fazendo com que o valor nutricional agregado dessa refeição seja muito maior. E mesmo assim, mantenha o peso desses caras. Terceiro personagem, L de Death Note. Ele, já no começo do anime, é conhecido por seus hábitos bem comuns aqui. Então, toda hora no anime que a gente está assistindo o episódio, a gente vê ele comendo algum doce, especialmente balas de caramelo, biscoito, bolos em geral. E no episódio 4, por exemplo, a gente já vê ele comendo uma grande quantidade de bala de caramelo enquanto ele trabalha no computador. Já no episódio 13, né, ainda no início, a gente também vê ele comendo vários biscoitos enquanto ele conversa com Light Yagami. A gente sabe que no anime, né, existe toda uma justificativa, a ingestão de doces, por exemplo, a posição que ele fica sentado, ajudaria tudo isso na performance cerebral dele. E na verdade, não vou falar muita coisa porque a gente fez um vídeo sobre L aqui. Então, se você pesquisar um pouquinho no nosso canal, você vai encontrar um vídeo sobre os hábitos alimentares de L. E na verdade, a gente chega na consideração que doces são importantes, carboidratos são importantes? São legais, são importantes sim, porém tem coisas que são micronutrientes, são vitaminas e minerais que são cruciais para a performance cerebral, para o metabolismo cerebral e que o L, infelizmente, não faz ingestão porque os alimentos que ele consome não têm uma alta densidade nutricional. E aí a gente começa a ver a realidade de um cara no anime que praticamente não dorme direito, toma muito café e faz uma alta ingestão de doces. E realmente isso é comum também, pessoal. Muitas pessoas têm uma dificuldade em amadurecer um pouquinho mais o paladar e começar a ter uma preferência por frutas, por legumes, por verduras. Eu digo uma coisa, é difícil? Sim. Se você pega uma pessoa que já é crescida, que às vezes é um adolescente, é um adulto que não consome fruta, legume e verdura e faz uma alta ingestão de alimentos que são doces, de sobremesas, por exemplo, é comum você encontrar esse tipo de caso e você pode dessensibilizar esse paladar. Nunca é tarde para você começar a mudar um pouco seu estilo de vida e ter um padrão mais saudável, fazer o consumo de coisas que fazem bem para o seu corpo também. É claro que isso leva tempo, não é do dia para a noite, e algumas preparações, algumas receitas diferentes são a chave para a gente alcançar esses objetivos aos poucos. Então, para ele, a gente precisaria dar um aconselhamento nutricional, conversar um pouco com esse cara e falar que talvez não só de doces que seja importante para ele, mas de outros micronutrientes. E pessoal, essa foi uma lista bem rapidinha que a gente acabou falando aqui sobre piores hábitos alimentares dos personagens de anime. Se você tem algum personagem, pode ser de anime, pode ser de cultura pop, pode ser de qualquer coisa que você tenha visto, às vezes até no YouTube, coloca aqui pra gente que a gente pode estar investigando, fazendo talvez a parte 2 desse vídeo. Tudo depende do seu like, que a gente entende que você tá gostando desse tipo de conteúdo pra gente fazer mais vídeos sobre esses temas por aqui. Então, muito obrigado por acompanhar nosso canal, pela atenção, um grande abraço a todos e até a próxima.